algumas pessoas entrar, até porque, como eu sempre explico, né, não tem necessidade de entrar assim muita quantidade, eu não preciso esperar por uma grande quantidade, né? Mas eu agradeço quem entrar, sejam muito bem-vindos, né? E bem-vindas. E assim, eu preciso de conteúdo para fazer um vídeo pro canal, né? Que já faz uns dias que eu não faço um vídeo pro canal. Então eu estava procurando um tema e veio na minha mente um tema bíblico, né? Uma história bíblica. Eu amo as histórias que tá na Bíblia, todas. Eu acho muito interessante. Gente, se eu tiver pálida é porque eu estou aproveitando a claridade aqui da janela do meu quarto, que dá uma claridade melhor, certo? Então, assim, eu aproveitei e eu, assim, que tema eu vou usar, sabe? Eu fiquei pensando assim, e eu quero fazer hoje 2 lives. Uma agora, né? E quero ver se eu faço uma de noite. Porque eu entrei nas crises da endometriose. Então, assim, a forma que eu posso fazer os vídeos seria por live. Né? Como eu expliquei, meu celular não tem memória para mim fazer vídeo e mandar, é muito mais complicado. Então, eu prefiro fazer pela live. E eu gosto, porque eu me sinto mais à vontade ao vivo. Eu já expliquei essa parte para as pessoas, mas eu sempre explico novamente, porque entra pessoas diferentes. Sempre está entrando pessoas diferentes, porque eu tenho mil e não sei quantos seguidores. Ixi, a cortina voou aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a cortina. A cortina voou. E eu tenho 1000 e poucos seguidores, né? Então, assim, sempre tá entrando pessoas diferentes. Cada dia mais, pela graça e misericórdia de Deus, eu consigo mais seguidores, né? Então, assim, tem dias que entra 10, 15 seguidores. Então, sempre tem pessoas novas entrando nessas lives, né? Que é os vídeos, é live, mas que eu transformo em vídeo para ir pro meu canal. Para quem não sabe, meus amores, eu tenho um canal, tá? É um objetivo meu, é um sonho, eu não desisto, eu vou continuar lutando até o fim. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou lutar. Eu tenho essa certeza que Deus vai me fazer vencer, sim. Então, eu tenho um canal no YouTube, lá tem vários conteúdos, inclusive tem temas bíblicos também, mas eu nunca peguei uma história, tem temas, sempre eu tô falando da Bíblia, falando de Deus, mas eu escolhi um tema, uma história, para poder conversar com vocês sobre essa história, contar essa história e trazer essa história para a nossa vida. Isso é a palavra de Deus, né? Ali é uma história que Deus fez na vida de um servo dele, como ele pode e faz constantemente na vida de cada um de nós, porque Deus nos ama igual ama todos que estavam lá. Deus não faz diferença de filhos, né? E a história que eu escolhi foi a de José do Egito, porque para mim essa história ela é muito linda. Eu acho todas as histórias lindas, mas a de José eu acho ela uma história muito fantástica. Eu acho uma história que me inspira muito. Ela bate muito com minha vida, não sei porquê. É uma história que eu gosto muito, sabe? Acho uma história muito interessante, muito sofredora, mas no final tem sim sua recompensa, né? Tem uma recompensa aqui na terra, né? Com certeza também é lá no céu, né? Porque ele foi um homem de Deus. Então, assim, José, ele era novo, né? Ele era o filho mais novo, né? Do pai dele. E ele era o filho mais novo, ele era o mais querido. E o pai de José, ele tinha outras mulheres. Eu não me recordo quantas quantidades de mulher que ele tinha, mas naquela época era permitido um homem ter várias mulheres. Então ele tinha várias mulheres, mas a mulher que ele amava era a mãe de José.
era a mulher que ele tinha uma preferência, um amor maior. Ele gostava, sim, das outras mulheres. Eu acredito que foi até por isso que Deus permitiu que o homem tivesse só uma mulher, porque eu via que não dava certo. Eu acredito, dentro das escrituras, assim, que eu já estudei, eu acredito que não batia muito, porque as mulheres brigavam. Tem a história de Ana, né, que não tem nada a ver com a história aqui, mas tem a história de Ana, que Ana, por ser estéril, né, e a outra mulher não era, ficava zombando de Ana, né, porque Ana não poderia ter filho. Então, quer dizer, era uma história assim bem triste, mas o marido de Ana amava Ana mais de que, eu não sei se é Cucubina o nome dela, então amava mais Ana, mesmo ela não podendo ter filho, mas ela se entristecia, até que Deus deu Samuel a ela. Então eu acredito que o Senhor foi vendo que isso não era legal, porque dava confusão, né? Assim, sempre eu acredito que tinha inveja de uma mulher, percebia, porque tinha uma preferência, porque assim, por mais, ninguém tem como gostar, eu acredito que todo mundo gosta de todos, mas amar, ter o verdadeiro amor, eu acredito que mesmo esses homens, que nem diz que Salomão tinha não sei quantas mulheres, Davi tinha não sei quantas mulheres, mas ele tinha preferência sempre por uma, todos tinham preferência por uma, porque era a mulher que ele amava. Então eu acredito que o amor verdadeiro só acontece uma vez na vida. Eu acredito nisso, né? E o resto é gostar, é paixão, é sentimentos passageiros, certo? Ou sentimentos de carinho, afeto, enfim. E o pai de José, ele gostava muito de José, porque José era um filho obediente e também José era o filho mais novo. A mãe de José, ela estava grávida de Benjamim, né? Que depois foi batizado como Benjamim, porque até então ninguém sabia o nome. Quando nascia era que o pai dava o nome. E José, ele tinha um dom muito bonito, que era o dom de sonhar, né? Deus dava o dom a ele de sonhar. E ele sonhou um dia que ele estava no campo, né? Mas os irmãos dele ali colhendo trigo, fazendo aquela moinha de trigo. E ali acontece que aquele trigo, o trigo que estava na mão dele, flutuava e ia subir assim como se fosse numa altura para o céu. E os trigos que estavam na mão dos irmãos também acontecia isso. Só que ele permanecia em pé, ficava em pé, e os outros trigos se curvavam, que eram os irmãos dele, se curvavam, né, perante como se fosse o trigo de José. Traduzindo, isso é a tradução espiritual. José, ele tinha o dom de traduzir. Ele entendeu que ali ele era algo além que Deus estava permitindo e que ia permitir futuramente e que os irmãos iam se curvar. É tanto que os irmãos também entenderam. Quando José contou o sonho, os irmãos criou mais raiva, porque os irmãos já tinham raiva de José por José ter a preferência do pai. Então os irmãos ele já tinham essa raiva dele. Então, por ele já ter essa raiva deles, quando ele contou esse sonho, ele acharam que José estava querendo rebaixar eles, como se dissesse assim, na verdade eles disseram isso, você está achando que você vai governar nós vamos se humilhar diante de ti, mas isso aconteceu lá na frente, né, porque Deus mostrou, mas passaste muito tempo, né, para acontecer. Lá na frente da história vai acontecer esse acontecido. Depois o Senhor mostrou outro sonho a José. E José era conhecido pelos irmãos de José como o sonhador, porque Deus deu o dom a ele de sonhar. E isso é um dom. Para quem não sabe, Deus mostra as coisas em sonho. Isso é verídico, é verdade, é bíblico. E Deus ainda dá o dom a algumas pessoas de interpretar aquele sonho, de entender o sonho, o que é que significa cada coisa do sonho. Isso é um dom também. E é um dom muito bonito. Então, isso existe desde que Deus quis colocar, né? É um dom que Deus quis descer para a terra.
Então, eu dou valor a sonho. Deus já me mostrou muita coisa em sonho e realmente aconteceu sim. Já vi Deus mostrar coisas à criança em sonho e acontecer da mesma forma que a criança contou. Então, assim, eu acredito sim, mas não é qualquer sonho. Às vezes você tá sonhando ali, às vezes o sonho que é espiritual, ele fica ali dentro de você, ele incomoda, você fica na sua mente, você não consegue esquecer, fica lembrando, é algo como se fosse um aviso que ficasse todo tempo ali na sua mente, que não sai da sua mente. É algo assim, um alerta que fica dentro do seu peito, eu não sei explicar, mas é bem diferente. E o sonho normal, você esquece, você lembra quando acordou, até conta, e depois vai esquecer, sai da sua mente, você vai levar a vida. E tem aquele sonho, assim, que a fadiga de alma, né? Aquele sonho, a fadiga da carne também. Porque, tipo assim, às vezes você tá tão cansada e vai dormir cansada e também contou aquela história, conversou com aquela pessoa naquele dia e acabou que aquilo ali transformou em sonho. Então, assim, nem todo sonho é de Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que vigiar e pedir a Deus discernimento. Mas sim, tem os sonhos espirituais, certo? Ó, cortina, faça isso comigo, não. Ai, Jesus, vou ter que ajeitar de novo a cortina. Porque... a cortina voa, desculpa aí, gente, é porque a cortina voa. Eu não me preocupo, você acredita? Eu não me preocupo se vai entrar 2, 3, 4 ou 5 pessoas, se não vai entrar nenhuma, porque eu repito, a live fica salva aqui no canal e vai ser salva lá no YouTube. Eu faço a live porque não tem como fazer enquanto Deus prepara um celular melhor. Aí sim eu vou ver se eu consigo, né, gravar os vídeos sem ser pela live, tá bom? Porque eu me sinto melhor gravando vídeo pela live, talvez seja uma coisa psicológica, mas eu acredito que eu vou me acostumar a gravar quando Deus preparar um celular melhor, que eu creio que Ele vai preparar. Aí eu me sinto até melhor de gravar, talvez eu vou me acostumar a gravar sem ser por live, tá bom? E a história que eu tava contando, o que acontece? E aí, para acabar de aprumar, naquela época, o pai, né, fazia uma túnica. Ele fazia com a própria mão dele, eu não sei se era de tricô, de que era, mas ele fazia uma túnica. E era para ser dado o filho mais velho, mas ele deu a José. E isso causou inveja muito grande, maior ainda nos irmãos de José, porque ele já achava que José era preferido do... José era, além deles, ele era sim preferido do pai, mas também ele era de Deus, porque José, mesmo ele passando perseguição com os irmãos dele, ele amava os irmãos. Ele estava sempre ali contando os irmãos, sonhos que sonhava. Ele estava sempre perto dos irmãos, ele estava sempre ali carinhoso, ele perdoava fácil. Ele tinha um coração bonito, porque Deus, ele não dá os dons dele a qualquer pessoa. José, ele tinha um brilho diferente, ele tinha algo diferente, e isso incomodava os irmãos dele. E isso incomodava de uma forma bem chata. E aí, naquela época eles trabalhavam com pastor, né? Como pastor das ovelhas, né? E ele mandou o pai mandou que os filhos fossem buscar o rebanho, né? Mas ele confiava mais em José ele confiava em José, ele não confiava tanto nos outros filhos. Então ele pediu a José que fosse ao encontro dos irmãos que estavam numa beira lá de um penhasco, de um lugar, para ver o que estava acontecendo por causa da demora, que os irmãos estavam demorando a voltar com o rebanho. E José foi lá, para a desgraça de José. E quando eles viram José, ali, quando José vinha ao longe, eles já começaram a planejar fazer o mal a José.
Então aí começou todo o casma de José mais ainda, né? Porque antes ele era só zombado, era chamado de sonhador, ele era excluído muitas vezes da roda dos irmãos, ele era perseguido ali dentro da casa dele mesmo, mas tinha o carinho do pai e mesmo assim ele não dava importância a isso porque ele tinha um coração muito bonito. Mas aí começou o sofrimento dele de verdade. Ele desculpa se a minha língua enrolar porque eu tô um pouquinho fanhosa. E jogaram ele num calabouço, venderam ele, né? E até que José foi parar na terra do Egito, né? Novinho, ficou distante, chorou por os irmãos dele fazer aquilo com ele, né? Foi muito triste, né? Porque quando vem uma ofensa de uma pessoa de fora, dói, imagino, vindo do seu próprio irmão, né? Dos seus próprios irmãos fazer aquilo, zombar dele. E pegaram a túnica dele, rasgaram e mancharam de um sangue de um animal e disseram ao pai dele que ele tinha morrido. O pai chorou, ficou em luto, né? Ficou amargurado, triste, porque ele achava que o filho dele tinha morrido, só que o filho dele estava no Egito, foi para ser escravo lá. Mas José, ele tinha outro dom muito bonito. Onde ele colocava a mão dele, era próspera. E tinha um jardim lá lá onde o rei ficava, que já tinham tentado organizar e a rainha tinha vontade que esse jardim frutificasse, fosse um jardim bonito, que tivesse fruto, tudo. E o que acontece? Ele pediu para começar a trabalhar ali naquele jardim, ele começou a trabalhar, logo aquele jardim foi tomando forma, foi dando uns cachos de uva, foi ali abençoando, porque José, ele tinha a bênção de Deus, então onde ele colocava a mão era abençoado, então aquilo ali já era algo diferente. Mas a mulher lá eu não sei se era do rei ou era do governador, não sei bem dizer bem como era, ele tinha uma confiança muito grande em José, ele tinha um carinho muito grande por José, né? Lá o rei tinha uma confiança, mas ele dizia que José estava ali, tinha assim seu poder e tudo mais, mas não além do rei. E a mulher cobiçou José e inventou uma mentira. José não quis se deitar com ela, né? Como é uma história bem conhecida, gente. E ali ela pegou e rasgou a veste de José. Mais uma vez aconteceu lá do passado veio para frente, né? Rasgou a veste de José e disse que José tentou abusar dela e inventou essa calúnia. E ali José foi parar na prisão, sem merecer, porque ele estava honrando, ele não caiu em tentação, ele estava honrando tanto a Deus como estava honrando o senhor dele, que era o patrão, né? Que era o rei. E foi para a prisão para não ceder à tentação do mal e nem fazer nada de errado e nem desobedecer a Deus. Então, ele foi ali para a prisão mais uma vez. Lá na prisão, onde ele fosse, ele era abençoado. Então, ali ele já começou a ter aquela parte lá e Deus abençoava. E lá também foi colocado 2 prisioneiros. E Deus permitiu que aqueles 2 prisioneiros que estavam ali com José, no mesmo quarto, dormisse e teve um sonho. Todos 2 tiveram um sonho. O sonho era bem parecido. Um sonhou que era como se fosse o padeiro, né? Sonhou que ele estava com 2 balaios de pão, né? 2 cestos de pão. E vinha as aves do céu e comia aqueles pão, que era os pão que era para ser levado para o rei. Contou a José o sonho, porque ele se angustiou. E José tinha o dom de interpretar o sonho. E o outro, ele foi e disse o seu. E ele disse, eu sonhei que eu pegava umas uvas e eu fazia um suco. Dessas uvas fazia um suco pro rei e dava numa taça para ele beber. E ali Deus deu o dom dele interpretar. Ele falou assim, em 3 dias... que era 3 caixas, como fosse 3 caixas de uva, era uma coisa assim. Em 3 dias, tu, com que sonhou com as taças, com um suco de uva, né? Tu serás trazido para servir novamente o rei e permanecerás servindo ao rei.
mas lembra de mim quando estiver lá com o rei. Tudo bem. E aconteceu isso, e ele disse, aí o outro que sonhou com os pães e perguntou, e o meu, o que é que vai acontecer? Ele falou, você, em 3 dias, o rei vai mandar cortar a tua cabeça e você vai ser comido pelos bichos, né, que era as aves do céu que comia a carne humana. E foi o que realmente aconteceu. Só que passou 3 anos, aquele homem que Deus permitiu que ele interpretasse o sonho, né, da uva, que chamava o copeiro, não sei como é que chamava bem, ele se esqueceu de José, de falar de José lá na prisão. E ali já tinha sido, eu acho, trocado de rei. Pela história, mais ou menos, eu acredito que já era trocado. E depois de 3 anos, aquele rei teve um sonho, que ele via 3 vacas gordas, ou 7 vacas gordas, e 7 espigas bem fartas, e via 7 vacas magras e 7 espigas sem milho. E aquele sonho repetiu por 2 vezes, né? E ele se angustiou muito com aquele sonho, porque como a gente diz, quando é de Deus perturba, né? Seja lá um aviso, seja lá o que for, perturba. Não é uma coisa que é simples, perturba mesmo. Então, ele mandou chamar lá os adivinhos, mandou chamar lá os astrólogos, mandou chamar quem fosse para interpretar aquele sonho, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e aquele sonho estava tirando a paz do rei. E aí foi onde o copeiro, né, o que serviu o rei, lembrou que tinha lá na prisão José, depois de 3 anos. Lembrou que José, ele interpretava os sonhos e contou a ele como ele interpretou o sonho dos 2. E ele mandou chamar José. E José foi, Deus deu o dom dele entender que ia ser 7 anos de muita fartura e 7 anos de seca, de uma seca tão grande que ia haver sobre toda a terra. Não, a terra negaria seu fruto, não ia ter fruto em canto nenhum. E ali ele foi e disse assim, e o que é que a gente fazemos? E entregou a José como governador, honrou José como governador, e José mandou fazer vários silos, e durante esses 7 anos armazenou muito legume, né? E durante os 7 anos eles tinham bastante alimento. E só eles tinham, porque Deus tinha avisado só ele. E José, ele tinha um poder muito grande. Ele só não estava acima do rei, mas fora o rei, ele ali era governador. Ele foi honrado, ele foi colocado sobre ele o anel de honra, né? Ele foi colocado as vestes, ele foi vestido característico como um egipciano, uma pessoa do Egito mesmo. A prova disso é que quando os irmãos de José, que estavam faltando alimento, eles começaram, os pais de José, lá, a família de José, começaram lá a faltar comer, e eles passaram necessidade, eles tinham até como comprar, mas não tinham onde comprar, porque não tinha. Mas eles souberam que no Egito tinha. Então, ele mandou que os filhos dele fossem, mas não deixou que o mais novo fosse, que era o irmão de José, que foi o último a nascer, que era da mãe de José, Benjamim, que ela faleceu depois do parto, assim que ganhou Benjamim. Então, por ele ter um amor que já tinha perdido José, ele também não queria perder Benjamim, não mandou os outros mais velhos. E lá no Egito trocar, né, em ouro o legume, a comida. E aí, na hora que eles chegaram lá, se curvaram diante de cumprir o sonho de José, se curvaram diante de José. Não é uma história muito bonita, né? Cumpriu o sonho. José tinha na idade de 30 anos já tinha se passado tantos anos de sofrimento, mas Deus cumpriu o sonho dele. Deus, ele nunca falha. Passa o tempo que passar, mas as promessas do Senhor, ele se cumpre na vida do ser humano.
E ali Deus cumpriu, né, na vida de José. E os irmãos se prostraram diante dele, né, e pediram, e José negou, pedindo que trouxesse o irmão e o pai. Só assim eles levavam o legume. E aí toda a história, como você sabe, né? Deus honrou José, José ajudou o povo dele. Então, diante de tanto sofrimento que José passou, foi vendido pelos irmãos, foi machucado, foi doído tudo que ele passou, foi preso sem merecer, tudo esse sofrimento em terra estranha, né? Totalmente sofrido, mas Deus tornou ele governador, honrou ele, né? Ele foi honrado por muito tempo. Ele foi honrado até a morte, né? E trouxe sua família para morar junto com ele lá no Egito, trouxe o povo de Deus, que era os israelitas, né? O povo de Israel. E se ele não tivesse acontecido tudo isso, não teria como ele, porque Deus já sabia que durante esses anos, que nesse tempo ia acontecer essa seca. O Senhor, ele já sabe do futuro, nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, a 20 anos, não é verdade? Então, o propósito, sempre tem um propósito que acontece na nossa vida. José passou por todo aquele sofrimento, mas o propósito foi salvar a família dele e salvar o povo de Deus. Então, às vezes, trazendo agora para a nossa vida essa história, às vezes passamos perseguição de amigos, de pessoas que a gente gosta, de irmãos, de familiares. Sofremos, às vezes entramos na prisão como José, às vezes sem merecer, que é no cativeiro, né? Que a gente passa aquele cativeiro, que a gente se sente tão sozinha, né? Naquela luta, que parece que o mundo não tem mais sentido. Às vezes passamos por tantas coisas na nossa vida, mas sempre temos uma aprendizagem no meio dessas lutas. Cada cá passa o seu tipo de luta. Cada capa tem, independente de religião, independente que aqui ninguém está falando de religião, está contando uma história que realmente aconteceu, que está escrito dentro das escrituras, né, na Bíblia. Então, trazendo para a nossa vida, todos passamos de alguma forma, alguma perseguição, passamos por sofrimento, por fome, que nem José já passou, passamos por escassez, né, por enfermidade, passamos por guerra, do nada acontece confusão no meio da nossa família. Enfim, sempre tem algum problema pra gente. Mas no fundo tem um próximo. Vem logo, viu? Já tá quase terminando. E sempre no final tem um propósito. Mesmo que isso demore, eu já tenho quase 8 anos, não sei se é mais ou 8, de sofrimento com uma doença chamada endometriose. Pela medicina é incurável, sinto dores terríveis, estou com a crise de dor, né? Sinto dores terríveis, já passei processo, já fiz duas cirurgias, tive que fazer campanha, fui humilhada por médicos chegaram para mim dizendo que eu tinha que suportar. Médicos falaram para mim que a minha dor era psicológica, sendo que eu estava me acabando com dor. Demorou quase 5 anos, 4 anos e pouco para descobrir o que eu tinha. Até então eu vivi uma tortura, pensando que eu estava com câncer, que eu ia morrer. Eu me despedia dos meus filhos, entrei em depressão, uma depressão muito profunda, me despedia dos meus filhos. Eu passei por uns processos tão difíceis na minha vida e passo. Deus preparou o dinheiro, fiz a cirurgia com urgência porque a minha vida dependia dessa cirurgia. Ao todo era uns 17 mil reais com as despesas e tudo.
não tinha nem 10 centavos nem para comer no caminho, mas Deus preparou no deserto o alimento, preparou as condições de fazer essa cirurgia. De última hora, quando eu pensei que não ia dar certo, mas o Senhor preparou, né? Preparou como fazer essa cirurgia. Eu fiz essa cirurgia, tinha uma fé imensa. Depois dessa cirurgia, entrei de novo numa depressão muito profunda. Eu ainda não saí dela. Entrei numa crise de ansiedade muito difícil. Eu me agarro em qualquer coisa para me manter viva. Primeiramente em Deus, depois em qualquer coisa que me dê a autoestima, que me dê alegria para poder sobreviver. Eu me apego muito a meus filhos. Não tenho medo da morte, eu só tenho medo de não estar preparada de ir para o céu e medo de deixar meus filhos sofrendo na mão das pessoas. É o único medo que eu tenho. Porque eu não sei se eu estou preparada. Se Deus me desse essa certeza de eu estar preparada e que alguém ia cuidar do meu filho, pela dor e pelo sofrimento que eu passo, eu juro a vocês que eu preferia subir para o céu. Mas como José suportou tudo aquilo, eu creio que Deus também vai me dar a força de suportar. E um dia o Senhor vai me honrar aqui na terra. Ele vai fazer um milagre na minha vida. E todos os médicos que disseram que não ia ter cura vai saber que Deus é o Deus da cura. Eu confio nele. E eu espero nele. E passo coisas piores. E a depressão e a ansiedade, essas crises que eu tenho de nervo, tudo mais, é por causa da doença. A doença, ela causa muita dor. As dores chegam a ser dor de parto, né? É umas dores insuportáveis. Deu um alívio porque eu tomei 2 comprimidos antes de fazer a live. Até porque também distrair para mim é bom. E eu tava sem conteúdo no canal e eu senti de fazer. Aproveitei que eu tava um pouco animada para fazer essas lives. Eu preciso fazer pelo menos 2 vídeos para colocar no canal, né? Porque já faz um tempo que eu não coloco. Sim, é difícil. Você consegue um inscrito aqui. Mas cada inscrito que se inscreve lá no meu canal, eu dou glória a Deus. Tenho uma alegria no meu coração. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Sem explicação, assim. Deus é muito perfeito. E tudo que a gente passa, né? Como a gente sabemos, de muitas provas, até pior do que é da gente. Eu dou glória a Deus, sabe? Dou 1000 glórias a Deus por ser em mim. Eu agradeço o Senhor por ser em mim. Porque eu sei o quanto dói ser tocado no filho. E eu dou glória a Deus por eu sentir a dor. Por ser a prova na minha vida. E eu sempre peço ao Senhor que seja em mim. Que eu só suporte. E eu não reclamo, não. Eu choro. Passo noite sem dormir. Tem noite que quando eu vou dormir o dia já está amanhecendo. Todo mundo dorme. Não estou aqui me lastimando. Nem estou contando isso para ninguém sentir pena de mim. É a verdade. E eu faço de tudo para me sentir bem, gente. De tudo mesmo para me sentir bem e ter força para poder chegar a viver, porque é muito difícil. Só quem sabe é quem passa. Então, é isso, meus amores. Trazendo para a nossa vida, nós somos um José do Egito. Nós somos José, né? E eu creio que mesmo passando por tudo que nós passamos, perseguição entre irmãos, por lutas, perseguição de irmão, porque nós somos todos irmãos em Cristo, ou por calúnia, né? Porque muitas das vezes as pessoas levantam falso de nós, que nem aquela mulher levantou falso de José e ele nem merecia, mas Deus está descendo lá do céu e sempre está ali tomando providência, agindo, e lá na frente a gente vai ver a glória do Senhor. Então, já é um processo bem doloroso. Dentro desse processo de espera dessa doença, cada vez se agravando, eu entrego na mão do Senhor. Já tentei todo o tratamento e não vejo eficácia nenhuma, mas sempre estou entregando na mão de Deus, confio nele, sei que tudo vai ser feito conforme a vontade dele. O Senhor permitiu uma escassez muito grande
na nossa vida. As portas se fechou, muito difícil Carlinhos trabalhar muitos dias. Quando aparece é mais bico. Uma pessoa que não parava de trabalhar. Desde esse processo para cá tem sido assim difícil. Eu não pude mais trabalhar por causa das dores que tomou de conta de mim. Já perdi minhas forças de trabalhar. Tem dias que eu passo o dia só deitada nessa cama, no meu cativeiro, né, na prisão de José. Mas às vezes eu me levanto, vou tomar um banho, pintei o cabelo, me maqueio e venho para aqui falar das coisas de Deus, falar qualquer coisa e lutar por o meu sonho. Porque eu tenho um sonho sim, de ser reconhecida no YouTube. Tenho um sonho sim de crescer profissionalmente. Eu estudo para isso, eu não cheguei aqui, eu fui ler a história de José do Egito, fui escutar a história dele mesmo para poder chegar aqui e contar ela realmente. Eu sei baseada, mas eu não sabia detalhes. Então eu precisava também saber o que eu estava falando, não é bem assim. Entrar numa live para muitos seria fácil, mas não é fácil, é tanto que nem todo mundo faz, porque você está ao vivo, você pode, uma palavra errada, errar, né? E então assim as pessoas interpretam mal. Então você tem que bater ali de cara, sabe? Fazer vídeo, colocar num canal que muita gente pode ver, né? Como tem vídeo meu que tem 1000 visualizações. Então, assim, você sabe que 1000 pessoas, fora os que vê aqui, né, no Instagram. Então, assim, você sabe que muita gente vai ver. Com certeza, se o canal, quanto mais crescer, muita mais gente vai ver. Não tem problema nenhum, sabe? Eu tenho segurança do que eu tô fazendo, eu tenho alegria, eu tenho certeza que o Senhor tá nesse comando, sabe? Eu sempre, quando eu venho, o Senhor me guia. E é isso, gente. Não importa a luta que nós estamos passando, não importa a prova que a gente está passando, nunca desista. Sejamos como José do Egito, tenha fé. Com certeza, a Bíblia não fala, porque ela não tinha como, se ela contasse tudo o que acontecia, não tinha livro que coubesse, né? Mas com certeza José perguntava por que os irmãos dele faziam aquilo com ele, por que ele estava pagando ali, sendo preso sem ele não ter feito nada daquilo, por que Deus tinha abandonado ele. Com certeza ele questionava muitas coisas, que só sabe Deus o que ele questionava. Ninguém, nenhum ser humano suportava calado. Até Jesus Cristo, quando chegou perto da hora dele, ele foi perguntar a Deus se podia apartar dele aquele cálice, porque era amargo. Então, assim, até Jesus Cristo teve medo de sofrer, teve medo da morte. Quem somos nós? Tem momentos que eu sou muito alegre, graças a Deus. Deus me deu, dentro da dor, o dom de ser feliz. Dentro da dor, dentro do sofrimento. Quem me conhece de verdade, eu estou sempre fazendo as pessoas sorrir. É algo que eu amo. Se tem uma coisa que eu acho lindo no ser humano, é o sorriso, sabe? É o caráter, é a pessoa ser sincera. Não importa o que você estiver fazendo, mas que a pessoa seja sincera, sabe? Com as pessoas que deve ser. Não é ser sincera com o mundo, mas com aquelas pessoas que você deve ser sincera. Saber pedir perdão é um dom bonito. Saber perdoar é de Deus. Às vezes você está tão magoado que é difícil conseguir liberar o perdão, mas é necessário perdoar, como José perdoou seus irmãos. Ele poderia passar na cara dele quando ele veio ali, mas não. Ele simplesmente deu tudo o que eles precisavam e trouxe os irmãos dele para morar com ele. Então eu acredito muito nessa história. Eu acho essa história muito linda, incrível. E é isso. Não importa o que a gente passa. Não importa quantos anos já se passou de luta, de lágrima, de sofrimento, de escassez, de prisão, de calúnia, de julgamento, porque muitas das vezes eu mesmo julguei pessoas que eu nem conhecia a vida dela. Depois Deus me permitiu eu conhecer a vida daquela pessoa e eu vi que
que era totalmente, eu comecei a entender aquela pessoa e eu disse, meu Deus, como eu errei com aquela pessoa. Como eu não fui compreensiva, porque eu não entendia. E eu precisei passar a prova que ela passou para entender o que é o sentimento de dor, perder a força de orar, orar sem sentir força. É tudo tão difícil na vida de um ser humano, mas não é impossível. E sim, eu acredito. Eu não sei as pessoas, mas eu acredito que Deus honra nós aqui na terra, porque foi aqui que nós foi humilhada. Então eu acredito que Deus nos honra aqui sim, e se a gente permanecer fiel, o Senhor também honra lá no céu. É porque Deus diz que os humilhados será exaltado. Quantas pessoas não foi humilhada? Quantas pessoas não têm sido humilhadas? Mas o Senhor disse que exalta. Eu não sei qual é o tempo, mas que o Senhor vai chegar na vida das pessoas e vai fazer obra, vai chegar na minha vida, vai chegar na vida de todos que passam por aqui, todos que vão escutar essa live, eu sei que vai. Não importa a prova que você estiver passando, mas se você crer, esperar no Senhor e confiar, e entregar na mão dele e descansar, mesmo que tiver dias, porque, gente, você questionar Deus, você falar, desabafar, você não está pecando. Porque Jó, ele foi conhecido pelo homem da fé, né? O pai da fé. Mas Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele fez várias orações, quem lê as escrituras vai entender. Ele fez várias orações perguntando por quê. E num dia que ele foi orar porque os amigos dele foi zombar dele, Deus mudou o cativeiro dele. Então, nosso Deus, ele é perfeito. Ele sabe como agir. Em quantas orações Jó já não tinha feito? Quanto tempo Jó não passou? Viu seus filhos todos indo se enterrar. Pegou uma lepra. Sem fazer nada. Só. Muitas das vezes as pessoas dizem, fulano está passando por aquilo porque ele está pagando alguma coisa que fez. Não, gente. Criança sofre. Idoso sofre, pessoa sofre. Não existe isso. Não estava pagando nada. José não merecia aquilo que ele passou. Mas ele precisava passar para poder Deus fazer uma grande obra, para salvar o povo dele. Muitas das vezes Deus está permitindo coisas na nossa vida, a gente não está entendendo, mas lá na frente é para fazer obra na nossa família, é para fazer obra na vida de alguém. É para alguma coisa maior. E se a gente não passar e não suportar esse processo, a gente não vai conseguir chegar lá do outro lado. É aquele videozinho, né? Eu acho muito bonito ele, eu vou contar aqui, mas todo conhece, que o homem ia carregando a sua cruz e começou a reclamar e dizer assim, Senhor, a minha cruz está muito pesada. E o Senhor permitia que cortasse um pedaço. Não, mas ainda está muito pesado, eu não estou suportando e permitindo cortar mais outro pedaço. E foi reclamando, a cruz dele estava mais pequena. E quando chegou lá na beira do abismo, todos que carregam sua cruz teve como passar como passalera, né? Como se fosse a ponte. E a dele não dava para passar porque ele cortou a cruz. Então vamos suportar o que Deus está permitindo na nossa vida, porque Ele sabe o que está fazendo. Vamos só pedir a Ele paciência. Sim, pedir a Ele que passe, porque não é fácil sofrer. E esperar e confiar que Ele vai sim. Não vamos cortar nossa cruz, não. Porque lá na frente nós vamos precisar dela. E eu tenho certeza que é um propósito. Porque debaixo dessa terra, tudo Deus sabe o que faz. Deus não permite que caia um fio do nosso cabelo se não for para algo maior. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de todos. Confiamos no nosso Deus, que é um Deus grande. Independente da religião, não mexa em religião de ninguém. Mas o Deus é um só. Confia nele. Não importa a luta que você está passando, seja enfermidade, seja luta material, seja depressão, seja luta espiritual, seja qual for a luta, Deus ele é poderoso para solucionar todas e no tempo dele. Podemos pedir a ele. Por isso o Senhor deixou a parábola, né? Da mulher que ficava importunando o rei até ser atendida. E isso o Senhor queria dizer. Pedimos a ele, batemos na porta dele, porque ele nos atende. O Senhor disse que todo aquele que bate, recebe.
Então, nós continuar pedindo ao Senhor, se ajoelhando, mesmo que o Senhor tenha planejado dar a nós a bênção, daqui a 10 anos, o Senhor pode adiantar e dar amanhã mesmo, ou agora mesmo. Então, o Senhor tem poder para tudo. O tempo está na mão do Senhor. Ele é o Deus do tempo. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sei que todo mundo passa prova. Que Deus ilumine a vida de todos nós. E não se esqueça, gente, esse vídeo vai para o canal. O canal é Canal Família. Lá no YouTube é de graça. É canalfamilia.com Luziana Leite, certo? Se você coloca lá, Canal Família Luziana Leite, ok? No vídeo, quando eu divulgar aqui, eu vou deixar escrito. E é isso. Se inscreva lá, me ajuda a chegar a mil inscritos. Com certeza ajudamos uns aos outros. Hoje eu preciso, amanhã você pode precisar de mim. E assim, um precisamos do outro. É uma corrente, né? Então, sempre precisamos do outro. Então, assim, se inscreva. É de graça. Ative o sininho para quando eu postar algum vídeo e para vocês também. Também tem vídeo que eu faço aqui por live, tem vídeo que não. Tem vídeo que eu gravo no celular do meu esposo e vai diretamente pro canal. Então, nem todos é feito por lives. É quando eu quero fazer alguns que pelo meu celular aí eu tenho que fazer. Porque aqui em casa tá uma comédia, né? Esse negócio de celular tá uma comédia, é sério. Porque o celular de Carlinhos, a câmera dele funciona a traseira, né? A câmera de trás, e a minha funciona a câmera de frente para fazer tipo live. Então tá assim, né? Mas graças a Deus por tá assim. Aí quando eu quero fazer um vídeo arrumando casa, fazendo alguma coisa, que eu vou fazer livro de receita ainda, outras coisas assim, algum vídeo que eu preciso usar outra câmera, aí eu uso o celular dele. E o celular dele também tem mais memória, então eu uso o celular dele para gravar algum vídeo, eu uso dele, tá certo? E quando eu preciso, como é que eu posso dizer, usar, de fazer um vídeo conversando com vocês, né? Eu quero fazer um vídeo a mais tarde contando um testemunho muito bonito sobre a minha casa, um testemunho que eu não tenho vergonha nenhuma de contar, uma obra muito bonita que Deus fez na minha vida. Eu acho lindo escutar testemunho. Quantos testemunhos a gente não já escutou, né? E se der certo, na vontade do Senhor, eu quero ainda fazer esse vídeo hoje, contando esse testemunho de noite, tá bom? Então, quem quiser assistir, seja bem-vindo. Lá para as 7 horas, 8 horas. Então, quem quiser, seja bem-vindo escutar esse testemunho, tá bom? Mas não esqueça de se inscrever no canal, né? Compartilhe com um amigo, compartilhe com um contato seu, peça para ajudar. Gente, nossa cidade é enorme. Se um ajudar o outro, eu tenho certeza que logo eu chego a 1000 inscritos. Com 1000 inscritos, meu canal é monitorado. Eu não posso trabalhar, eu preciso. E é meu sonho, gente. Então ajuda a realizar meu sonho. Não é pelo dinheiro, é porque é meu sonho mesmo, tá bom? Que Deus abençoe e livre vocês de toda seta do mal. Muita gratidão. Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau. Deixa eu só ver essa mensagem. Muito bom esta. Obrigada, Cicinha. Deus abençoe, meu amor.